E é isso, meus amigos, é o primeiro episódio aqui, especialíssimo, na feira BTM. E eu vou rasgar o meu inglês, tá? O que é BTM? Brazil Travel Markets. Certo? Estamos aqui direto da feira BTM, do evento BTM. E o estado do Ceará é o estado anfitrião desse evento, dessa feira. E o que nós vamos mostrar aqui? Nós vamos mostrar o Ceará fascinante. Que o Ceará é fascinante. Se você nunca veio para o Ceará, você está errado. Só tenho isso para dizer. Você está errado. Ainda dá tempo de mudar e de você vir conhecer as belezas do Ceará, dessa terra que eu amo, que sou apaixonado pelo Ceará. Fortal é a nossa casa, mas o Ceará inteiro é maravilhoso. O Nordeste inteiro é maravilhoso, né? Mas hoje falaremos sobre o Ceará fascinante e sobre as rotas maravilhosas que existem no Ceará. E para começar tudo isso, hoje eu estou com uma pessoa incrível, duas pessoas incríveis, porque a gente vai ter uma série de entrevistas e a gente vai começar hoje o nosso papo com Francisco Levi Jucá e com Thalita Leite, respectivamente. Deixa eu falar aqui rapidinho. O Francisco Levi, que eu vou chamar de Levi, tá acordado? O Levi vai falar sobre a Rota Verde do Café e a Thalita Leite, que eu vou ficar na Thalita também, vai falar sobre a Rota das Falésias. Estamos de acordo? Certíssimo. Sejam todos bem-vindos. Bate aqui, por favor. Tudo bem? O que vocês acham, produção, de eu baixar um pouquinho esse microfone mais para a voz dela? Tá bom assim? Então tá bom assim, eu não vou me meter. Tem diretor lá atrás para isso, não é não? Estamos juntos aqui e eu vou começar com você, Thalita, só porque, né, vamos ser cavalheiros. Thalita, você é diretora de marketing da Agência de Desenvolvimento Turístico da Rota das Falésias, certo? Exato. E eu quero que você fale pra gente um pouco sobre o seu trabalho, por favor. Gente, a Rota das Falésias, né? Você falou assim, o Ceará é fascinante. Demais. Se você não veio pro Ceará, venha porque ele é fascinante. E se você já veio, venha novamente, porque você vai descobrir novos Ceará sempre, dentro, né, do Ceará que você já conheceu, tá? É verdade. Então, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é muito prazeroso e é muito gostoso de se fazer. Porque eu que estou inserida dentro de uma rota chamada de Rota das Falésias, é muito lindo, porque eu também sou apaixonada pelo Ceará. E falar da Rota das Falésias, trabalhar com marketing, com comercial da Rota das Falésias, significa dar oportunidade ao mundo, ao brasileiro, de mostrar o paraíso que Deus nos deu e de mostrar as peculiaridades do povo cearense, de como nós estamos preparados para receber pessoas do mundo inteiro. Mas fala assim, Thalita, que tipo de turista você está preparado? Nós estamos preparados para receber todos os turistas. Aqui eu tenho certeza que a gente tem espaço para todos. Ah, Thalita, mas é só ir praia, né? A gente está aqui com um amigo da Rotas do Café, mas a gente tem a Rota dos Ventos, né? Gente, a Rota das Falésias tem público, a gente tem hotéis 5 estrelas, a gente tem hotéis estilo resort, hotéis all inclusive, hotéis de charme, hotéis exóticos, nós temos barracas de praias grandes, a gente tem barracas gourmets, a gente tem tudo. A gente tem Festival da Sardinha, a gente tem Festival do Camarão, Festival do Caranguejo, Festival do Caju, a gente tem Festival da Lagosta, sabe? A gente tem hospedagens onde você vai vivenciar a cultura local. São comunidades extrativistas. Mas, Thalita, eu não quero isso, eu quero ir para algo mais desenvolvido. Você tem uma canoa quebrada, né, que é altamente desenvolvida hoje para o mercado internacional, onde você pode curtir o dia, a noite, a madrugada. Então, assim, é muito gratificante trabalhar com o meu estado. Sou fã do meu estado, sou fã de todas as rotas, vivencio isso, assim, diariamente. Sou filha do Ceará, sou filha dessa terra E como trabalho numa empresa familiar, porém profissionalizada, porque hoje somos profissionalizados, estamos com o Sebrae aí justamente para trazer todo esse profissionalismo para as nossas empresas. Contamos com o apoio, sim, do governo municipal, estadual e federal. Contamos aqui com a secretaria, né? O Ceará Fascinante está aí justamente para mostrar todo esse profissionalismo que a gente tem. Então, assim, é muito maravilhoso, Léo, estar aqui e poder mostrar um pouquinho desse nosso Ceará, que é tão fascinante realmente para o Brasil todo. Lindo, muito bem explicado, muito bem explicado. Levi, agora eu vou te apresentar também. Você é historiador,
queria dizer que eu amo história, assim, de uma forma geral. Esse lance da história veio do colégio, como eu digo, um professor de história, posso dizer que salvou o meu interesse por história e pelo colégio. Então, um forte abraço ao Paulo Carvalho, que foi o que me trouxe para os estudos. Então, eu tenho muita admiração pela história, você é historiador e faz parte do Instituto São Luís, certo? Isso. É a sua vez de falar um pouco sobre o seu trabalho. A gente vai se esmiuçar, mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu digo mais, viu, Léo? No meu caso foi da mesma forma. A minha professora de História do ensino médio que me fez escolher História, prestar vestibular para fazer esse curso. Agora eu quero falar, vou me meter na fala, mas prometo que não Pode vou... falar. Gente, eu tô impressionada, porque eu casei com um professor de história maravilhoso. Gente, a história tá Gente, a história tá aqui à mesa. Passa por tudo, Passa por tudo. A minha participação na Rota Verde do Café, lá na região do Maciço de Baturité, é bem própria da minha formação, né? Como historiador, eu acabei vindo a trabalhar a convite do Sebrae, que contribuiu com a implantação dessa rota, né? Como todas as rotas do Ceará. E aí eu vim fazer a sinalização histórica, a pesquisa histórica, todo o trabalho de pesquisa para agregar os equipamentos que compõem essa rota. Então eu moro em Pacuti, sou nascido aqui em Fortaleza, mas moro lá na região, na Serra, né, vizinho a Guaramiranga. Então todas essas cidades fazem parte desse circuito. Baturité, Guaramiranga, Mulungu, Pacuti, todas estão integradas nessa rota do café. E o mais interessante é que a Thalita vinha colocando que muitas vezes o próprio cearense, né, não só o turista, o visitante, não conhece essa diversidade que o Ceará oferece. E a Serra é esse grande diferencial, porque por muito tempo a gente viu o Ceará como aquele estereótipo de ou praia, litoral, ou sertão, a caatinga, o semiárido, né? E aí, quando a gente vai para a serra, como é o caso da Serra de Baturité, a gente percebe que é uma espécie assim de oásis em pleno sertão. É uma mancha verde, uma ilha verde de Mata Atlântica, cercada de caatinga, né? Onde você vai ter uma biodiversidade única, espécies de plantas e bichos que só tem lá. Inclusive, a gente tem até um nicho para o turismo, que é dos observadores de aves, né? Porque tem espécies que só ocorrem lá, que vão para lá porque só tem realmente algumas espécies lá. E aí a gente tem esse diferencial que é o café. Eu, como historiador, trabalhando inclusive atualmente na escrita de um livro sobre a história do café no Ceará, que foi isso que me levou inclusive a trabalhar na rota, né? Com certeza. Vai lá falar depois. Pode contar, né? E aí, o que é que eu ouvi muito lá fora, quando eu ia para a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, ou no Arquivo Nacional, todo mundo dizia, ué, tem café no Ceará? No Ceará tem café? Então, a gente trazer, através de uma rota turística, né? Esse diferencial não só de Mata Atlântica, de frio, de clima ameno, microclima de altitude, trazer uma história que muitas vezes o cearense não conhece. É um capítulo à parte da história do Ceará dizer que o Ceará produziu e produz café, um café de excelente qualidade, um café dito especial, que é o café do Ceará ou o café de Baturité, como é chamado, e não só a nossa região, mas várias outras serras, né? Porque o café ele precisa desses elementos que a serra oferece. Um clima, um solo fértil, altitude, presença de neblina, água, pluviosidade. Então o café ele não vai prosperar nem na praia, nem no sertão. Ele precisa desse clima de montanha, né, de serra para prosperar. Então por muito tempo, há 200 anos atrás, quando o café começa aqui na Serra de Baturité, né, lá na nossa região, é como se dentro daquele eixo Rio-São Paulo, que era o principal produtor do café lá no Brasil Império, que exportava o nosso café para fora, para a Europa, o Ceará estava integrado já nessa época. Então, fora o eixo Rio-São Paulo, o Ceará era o único exportador de café para a Europa, para os Estados Unidos e para o norte do país. Então, Manaus, Belém, bebia café do Ceará. E essa é a história que a gente está contando na rota, porque é uma rota de um turismo de experiência, é um turismo rural, histórico e cultural, porque integra propriedades antigas, produtoras de café, algumas ainda produtoras, outras não, mas que existem enquanto patrimônio histórico-arquitetônico da época áurea desse café lá no século XIX, e que as famílias, os descendentes, as várias gerações dessas famílias tiveram a sensibilidade de resgatar toda essa história, essa memória, né, que eu estou aqui expressando, representando todo esse grupo. Estou aqui representando o Instituto Sítio São Luís, que o sítio é um dos integrantes da rota lá em Pacuti,
mas a gente tem uma série de outras Não, propriedades. a gente vai detalhar tudo isso. Inclusive, eu vou começar a detalhar nossa conversa agora. Eu vou ficar revezando, tá? Fazendo uma troca aqui pra gente manter uma dinâmica. Thalita, conta pra gente quais são os municípios que fazem parte da Rota das Falésias. Assim. Eu sei que tem Eusébio, Aquiraz, Cascavel, Beberibe não. Sim. Beberibe, Fortim, Isso. Aracati, um monte, né? Fala um pouquinho sobre o tamanho dessa rota. Olha, nós temos mais de 250 quilômetros de extensão de praia. É muita coisa. É muita, né? É muito grande. E a Rota das Falésias, ela se compõe justamente disso. São 8 municípios no nosso litoral. Inicialmente, a gente chamava de litoral leste, porque o Ceará não é dividido em norte e sul, é leste e oeste. Né? Então, nosso litoral leste era conhecido como litoral leste, justamente esses 8 municípios, que começa com Aquiraz, Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Capuí. É uma extensão muito grande e com uma variedade, como o nosso amigo falou, uma variedade de natureza muito grande. Você não tem a mesma praia, não é, gente, é incrível. Vai mudando, né? Vai mudando. O nome é Rota das Falésias porque na maior parte existe falésias, mas tem em outras praias a gente vai prevalecer muito as dunas, tá? Então, a gente começa lá com Aquiraz, onde a gente tem a presença muito forte de dunas. A gente tem Pindoretama, que não tem praia, mas a gente tem a presença forte dos engenhos de cana-de-açúcar. Então, o que é que acontece? Depois de Pindoretama, a gente chega em Cascavel, onde a gente não tem ainda as falésias, mas tem as dunas, que tem os passeios de bugs mais lindos, mais incríveis, onde a gente também tem o encontro do rio com o mar. Depois a gente já chega em Beberibe, onde começa o Monumento das Falésias. Então, depois de Beberibe, a gente tem o Fortim. Fortim, gente, é onde tem o Rio Jaguaribe, que tem uma presença maravilhosa de uma natureza ainda selvagem, né? Onde a gente tem aqueles resorts exóticos de luxo, muito focado no mercado internacional, porque quando a gente fala luxo sem ter quarto com ar-condicionado, para o brasileiro isso não existe, né? Mas para o mercado internacional é isso que eles querem. A experiência é aquele quarto onde você vai dormir olhando para as estrelas. Então, assim, o vento, exatamente, sem porta. Então, assim, é toda essa experiência. A gente tem Aracati, que tem, né, mescla toda o kitesurf junto com o... Gente, Capuí é incrível. E Capuí você vai viver a cultura da comunidade local. Gente, a gente tem peixe boi marinho em Capuí. Gente, Capuí tem fontes de águas doce dentro do mar, onde nasce um capim, um tipo de capim onde o peixe boi se alimenta. Então tem os peixes bois que ficam ali e tem uma ONG que justamente colocou Icapuí como um local de preservação. Então, gente, é de uma riqueza. E é o local da lagosta, a terra da lagosta, onde você consegue viver a experiência, você pode pescar a lagosta. É uma das experiências. Então, assim, é incrivelmente maravilhoso, sou apaixonada, né? Thalita, o que você, né, pra onde ir? Pra todos. Então, são 8 municípios maravilhosos. Mesma coisa que eu vou falar com você em sequência, as pessoas que não são daqui, né, tem uma ideia de que quando você pensa em praia, quando você pensa em Ceará, é praia, só Jeri, só, sei lá, olha quantas rotas a gente mostrou aqui, além do que é pop para o Brasil, né? Por isso que é muito importante a gente estar falando sobre isso, mostrando todas as rotas que a gente tem, né? E agora eu quero falar com você, Levi, também sobre os municípios que fazem parte da Rota do Café também, porque quando eu penso, a Rota quando eu penso, a galera pensa em Guaramiranga, sempre vai para Guaramiranga. Fala na Serra. Na Serra, Guaramiranga, mas tem muito mais do que isso, né? Eu queria muito que você falasse hoje da Rota Verde do Café, além de Guaramiranga, tem Pacoti, tem mais outros municípios. Fala um pouquinho como a Thalita fez agora pelo seu ponto. Sim, inclusive destacar, né, até pegando também mais uma forma de dialogar com a região, a Rota das Falésias, que a mesma ONG que faz o trabalho com o peixe-boi, Aquasis. Aquasis,
ela também faz lá na serra com o periquito da cara suja. Olha que legal. Então, que é uma espécie endêmica que só ocorre lá na nossa região, né? E que estava diminuindo drasticamente a população em alto risco de extinção. E a Aquasis conseguiu também fazer esse resgate e aumentar essa população desse pássaro, que precisa da floresta de pé para sobreviver, né? E aí entra totalmente na história da nossa rota, Léo, porque o café lá de Baturité, assim como o café do Rio de Janeiro, de São Paulo, foi um café que lá no comecinho da sua produção, ele contribuiu para a devastação de grande porção da Mata Atlântica, devido à monocultura, a pleno sol. Isso aconteceu no Ceará também. Mas foi esse mesmo café que, num segundo ciclo, num segundo momento econômico, foi o vetor para trazer a floresta de volta, porque hoje ele é um café de sombra, ele é um café em harmonia com a natureza. É um café que é cultivado não mais a pleno sol, mas à sombra das árvores dessa floresta que voltou a ficar de pé por causa dele. Eu costumo dizer que o café, no primeiro momento, foi um vilão em termos ambientais, né, de natureza, e hoje ele se consolidou como esse vetor econômico sustentável, aliado, porque ele traz a floresta de volta. Então, além de Guaramiranga, a gente tem Baturité, que é a cidade-mãe da nossa região. Sim. O maciço é composto de 13 cidades, 13 municípios, mas especificamente da rota participam Baturité, Guaramiranga, Pacuti e Mulungu. Dentro de cada cidade vai ter um ou mais equipamentos, boa parte deles propriedades antigas, históricas, de plantar café, que compõem esse cenário, né? Então a gente tem em Baturité a estação ferroviária, que a pessoa até pode perguntar, mas qual a relação da estação de trem com o café? Tudo a ver, porque a primeira ferrovia do Ceará, que é a estrada de ferro de Baturité, já está explicando o porquê do nome, interligar Fortaleza, o porto, a capital, a região que era considerada na época o celeiro do Ceará, que era Baturité, porque produzia café, que era o carro-chefe da nossa economia lá no Império, e que hoje ainda o Brasil se estabelece mundialmente como o maior produtor de café exportador do mundo. Né? A gente só perde no consumo para os Estados Unidos, mas já estamos em empate técnico também nessa coisa do consumo. E aí tem o Mosteiro dos Jesuítas, que é maravilhoso também em Baturité, que produz café também, a antiga escola apostólica dos padres jesuítas. Temos em Guaramiranga o sítio Águas Finas, a Fazenda Floresta. Né? Em Mulungu a gente vai ter a Vila Nova Holanda, o antigo sítio Coati. A gente tem o sítio São Roque também, que traz de forma muito viva essa história do café de sombra, que já é um sítio do início do século XX. E temos em Pacuti o sítio São Luís, né, onde eu moro lá, Pacuti, faço mais parte, né, mais proximamente do sítio São Luís, que representa esse tempo mais remoto e mais áureo da produção do café lá no século XIX. Massa demais. Estamos aprendendo, gente, estamos aprendendo, comunidades nordestinas pelo mundo, está tendo o privilégio de falar, de conhecer sobre essas rotas, e a gente sair só daquela ideia máxima do que a gente tem de rota turística pelo Ceará, é muito além do que a gente imagina. Eu, quando estava fazendo a pesquisa para essas entrevistas, eu fiquei, caramba, tem tanta coisa que eu ainda não fiz, né? Eu fiquei com vontade de levar os nordestinos pelo mundo para cada uma dessas rotas e a gente poder gravar nesses lugares. Seria incrível, né? Vamos articular, inclusive, de levar um podcast. Sem dúvida. A gente se considera, Thalita Levi, um circo. Eu gosto muito da cultura do circo. Nômade, né? Itinerante. A gente tem uma casa, que é Fortaleza, nossa casa, mas a gente sempre está arrumando a nossa malinha e indo atrás dos nordestinos e das boas histórias por todo o Brasil e pelo mundo. Então, assim, a gente já foi pro mundo, já foi pra Islândia. Olha que loucura, Islândia, né? Achar nordestino por lá. Thalita, a gente sabe que as falésias são os protagonistas, assim, da rota, e eu queria que você destacasse aquela do seu coração. Eu sei que é difícil você falar isso, mas destacasse em duas que você pensa, essas são sensacionais. Todas são, tá, meu povo? Mas eu tô querendo puxar só uma sardinha para um lado aqui. Eita, difícil, né? Qual porque assim, eu sou filha de Beberibe, né? Sou filha de Beberibe, então... Quem já não passou um carnaval em Beberibe? Quem não, né? Fala sério. E assim, Beberibe, lá tem o Monumento Natural das Falésias, que é o Labirinto do Morro Branco, tá? Então, o Labirinto do Morro Branco é onde todo mundo conhece. Todo mundo conhece as falésias a partir do Labirinto do Morro Branco. Sim. Então, onde foi gravado o primeiro No Limite, né? Esse do Retorno. Então, assim, tudo mostrando
o trono do Game of Thrones também está lá, né? Então, assim, é bem lendário. E, assim, Beberibe também, o que eu acho incrível também da natureza ali de Beberibe é porque a gente consegue, dentro, você é historiador, assim, nas falésias, lá em Beberibe a gente tem a Praia das Fontes, que é onde eu também estou, porque são fontes de águas naturais que brotam dessas falésias. Incrível, né? Gente, Praia das Fontes, o pessoal assim, gente, eu tenho falésias e tenho fontes de águas naturais que, mas assim, mas não é só isso. Você sabia que o mar bate nessas falésias e formam grutas, onde tem a gruta da Mãe d'Água que é encantadora. Ela é belíssima, linda. Então, assim, dentro ali daquela região, da mesma praia, ali, Praia das Fontes, onde eu vou ter que falar, porque eu acho linda, eu não vou mentir, né? Pedir, a culpa é minha. Gente, você anda e você vê o monumento, o labirinto do Morro Branco, como é conhecido, o monumento natural das falésias, protegido. Você vê fontes de águas naturais, inclusive tem a fonte da juventude, tá, Léo? Todo mundo tem que passar por lá. Precisamos de um banho desse, de vez em quando. E temos grutas... Funciona e é bem frequentada, viu? E temos também a Gruta da Mãe d'Água, que tá ali. E quando você passeia, você passa por vilas de pescadores, onde você vê os jangadeiros chegando. Gente, é maravilhoso. É uma delícia, é por isso que eu digo, é uma delícia ser nordestino, né? Além de tudo isso, a gente come bem, e Beberibe é a terra do caju, do camarão e do caju, gente, então assim, é encantador. Eu sou tão apaixonada, eu amo, Thalita, eu falo mesmo, eu amo o artesanato também de Cascavel. Gente, o cipó. Gente, você sabia que hoje o Sebrae desenvolveu uma experiência, uma oficina, onde você vai lá e faz o seu artesanato de cipó e de barro? Não sabia. Gente, você sabia? Você sabia? Diga nos comentários. A sua daqui, ó. Você quer falar com a câmera? Você sabia? Gente, sabe por que eu tô encantada? Minha irmã acabou de chegar de Bali e ela disse assim, ela chegou com um anel maravilhoso, né? Eu disse assim, que anel lindo, ela é de prata. Aí eu, comprou lá, ela disse assim, eu fiz. Aí eu, como assim eu fiz? Experiência turística. Lá você faz o seu, né? Também. Aí eu disse assim, mas na Rota das Falésias você também faz o seu artesanato de cipó e de barro, você sai com a sua louça de barro. Então assim, gente, isso é incrível demais, isso é experiência. E todo mundo quer chegar. Tá? E assim, e Capuí também, gente, Capuí é aquela nota, eu não me aguento, é porque eu sou apaixonada. Beberibe, mas já tá apaixonada por já tá falando um pouquinho de cada. É porque eu amo, eu realmente amo, eu acho que o Ceará precisa, amo, eu sou filha de Beberibe, amo, o kitesurf, gente, kitesurf, se você quiser um kitesurf, tem ali do ladinho, ali a Praia do Uruaú também, então assim, eu realmente sou apaixonada. Então o kitesurf é um dos grandes responsáveis pelo turismo aqui também. A galera sai da Europa, vem pra cá, se joga, fica 3 meses, né? Exatamente. E a Praia do Uruaú, ele tem um hotel lá, um hotel de charme, onde ele recebe campeões mundiais do kite, porque eles têm ele tem a velocidade ideal do vento. Né? A gente acha que só o litoral oeste tem o kite. Não, mas o litoral leste também tem. Né? Então, assim, é bem plural. Thalita, tem tudo? Tem tudo. Levi, é sua vez. Eu quero que você fale sobre 2 assuntos aqui, interligados. A experiência dos turistas, quando eles vão, eles têm a experiência da fazenda também, né? De conhecer a fazenda, de conhecer um pouco da história daquela fazenda, daquele café, daqueles criadores, como o café é produzido, como o café é feito. Também tem acesso, né, à história daquele café. Eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência macro, de que quando a pessoa vai lá, ela realmente, como a Thalita falou das experiências que existem, quais são as experiências que as pessoas, os turistas têm quando eles vão para a rota e eles podem conhecer um pouquinho mais de tudo. Fala um pouquinho sobre isso. Eu falei agora há pouco da ferrovia, né, da estrada de ferro, Sim. que tudo começa na estação lá de Baturité. E é meio esse caminho que o café fazia, que o turista faz na rota, né? Porque se a gente considerar que a região lá de Baturité ela não está tão distante de Fortaleza, né? A gente está em cerca de 70 a 100 quilômetros, a depender do ponto da cidade do Maciço, e era mais ou menos esse o percurso que o café fazia entre Serra, Sertão e Capital, até chegar aqui no litoral, escoar essa produção para fora. Então, quando a gente chega na estação ferroviária,
tem aquela primeira surpresa, porque é que eu estou fazendo aqui na ferrovia, né? E aí você entende essa logística, esse comércio, você vê as peças de época, você vê as coisas antigas de museu mesmo, né? Tem esse aspecto bem museológico, mas quando você sobe a serra e você sente o clima mudar, a paisagem mudar, e você vê um pé de café, para essa nova geração, então, as turmas escolares, pesquisadores, até mesmo cientistas, né? É uma grande diferença, porque você vê da planta à xícara, você vê o processo, todo o caminho, cultivo, cuidado, sombreamento, as diversas espécies, inclusive com destaque para a nossa espécie lá, que é a mais primitiva, a mais antiga de café, que é mais próxima do coffea arábica, que é a planta lá da Etiópia, onde tudo começou, na África, né? E de lá os árabes espalharam café pelo mundo, até chegar no Brasil no século XVIII pelo Pará e chegar no Ceará também logo em seguida, porque chegou no Ceará primeiro do que chegou lá no Sudeste, inclusive, né? Então perceber essa chegada pioneira do café no Ceará, através da história, através dos documentos, dos objetos, dessa memória que é lembrada pelas famílias que compõem a rota, porque é muito um negócio de família mesmo, né? São os sítios antigos, aquele clima de casa de vó, de fazenda, de você ter essa experiência de ver o terreiro de secar café, que a gente chama aqui no Ceará de faxina, né? Que é aquele espaço limpo, pertinho de casa, que fica ali o café secando por vários dias, ver esse processo da fruta ser colhida nos balaios, de forma muito rústica, muito tradicional, chegar no terreiro para secar, depois ser pilado, tirar a casca, ser torrado, até ser moído e virar o pozinho de café. Isso para uma criança, um adolescente que chega lá em turma escolar, em aula de campo, por exemplo, é fascinante. Porque eles, quer dizer que café é uma fruta? Pensei que café era um pó que vende no mercantil, supermercado, né? Então, a gente desconstrói muita coisa, é muito bacana, e ainda tem esse viés ambiental, como a gente já destacou bem nas nossas falas aqui, porque a área de proteção ambiental da Serra de Baturité é a mais antiga do estado do Ceará. Ela foi criada em 1990. Então, a nossa serra é uma área de 32 mil hectares de área preservada, né? De área que tem esse cuidado, que busca, né, ter esse cuidado com essa biodiversidade, né? Essa fauna e essa flora que são bem nossas mesmo. E ter uma monocultura, ter um café, né, como eu já mencionei também, harmônico com esse meio, é perfeito. Então você tem um café especial. As pessoas provam desse café, sentem a diferença, tem as gradações de torra, tem tudo aquilo que os baristas hoje falam, né, em respeito dessa bebida que é universal, mas que pode ser uma bebida de cada vez mais qualidade, não só no sabor e no aroma, mas na forma como é produzida, né, em agrofloresta, de forma sustentável. Então é essa experiência, né, da planta à xícara, e é experimentar um pouco de história, mas também da diversidade que é a bebida do café. Lindo demais. Gente, é o seguinte, eu estendo esse convite depois para vocês voltarem aos Nordestinos pelo Mundo. Sim. No nosso estúdio. Porque lá a gente pode ter 1h30 de conversa, 2 horas de conversa, que é muito assunto para a gente falar no período de meia hora, mas aqui a nossa intenção é despertar a curiosidade, é despertar o olhar para coisas que a gente não sabe. Eu não sabia de várias coisas que vocês falaram aqui, tenho certeza que a galera da comunidade dos Nordestinos pelo Mundo também não sabia, e a massa que a gente fala, gente, é Nordestinos pelo Mundo, a gente fala com o mundo. A gente tem seguidor na Tailândia, Japão, Nova Zelândia, é justamente para trazer interesse para o nosso estado, para a nossa região inteira, né? E eu estou muito feliz de estar fazendo isso aqui. Mas agora, para finalizar, a gente precisa que cada um de vocês mande um convite. Você, tá aqui, ó, Levi, convidando a galera para a Rota Verde do Café, e você, Thalita, convidando a galera para a Rota das Falésias. Que eu quero fazer as duas, aceito o convite, estou aguardando convite para vocês. Mas essa câmera é de vocês, por favor, convite, Thalita, e depois Levi a galera para a Rota. Então você que é nordestino pelo mundo, não é só a equipe, os diretores não, que já estão convidados, quero que façam um programa lá, mas você que é nordestino pelo mundo, você precisa conhecer o Ceará por fora, por dentro e ao avesso, tá certo? Então venha conhecer a Rota das Falésias, você vai se encantar e vai ficar admirado com a nossa pluralidade, tá? E com as nossas belezas encantadoras. O Ceará é muito mais do que sol, é muito mais do que praia. Nós temos muito mais para oferecer para você. É profissionalismo, é encantamento e são experiências que foram preparadas e que são cada dia mais preparadas, pensando em você,
pensando na sua satisfação. Vem nos visitar, eu tenho certeza que de Aquiraz, passando por Pindoretama, Fortim, Capuí, Beberibe, Aquiraz, você vai amar tudo, tá? Vem nos conhecer. Está convidado. Agora eu quero saber, só um minutinho, produção, diga. Pronto, eu sei, a produção tá ansiosa, que tem aqui na mesa e eu acho que eu não posso perder. Não estou pulando, mas eu já sabia que você ia me dar isso aqui agora. Mas a gente já junta com um convite, né? Um presente. Aqui a gente tem um bolo de café, receita familiar lá do sítio São Luís de Pacuti, na Serra de Baturité. Sítio São Luís de Pacuti. O principal ingrediente desse bolo é o próprio café. Já, sobe aqui o café todinho, né? E aqui a gente... Logo vou acabar aqui. Você vai gostar. Eu oro assim, não viu? Depois você faz a propaganda. Eu tenho que... Aqui a gente tem o folder oficial da nossa Rota Verde do Café do Maciço de Baturité. Interessante também destacar, Léo, que eu mencionei alguns desses equipamentos, não todos, porque a rota vem crescendo, claro, né? Então eu participei da implantação da rota lá em 2015, ano que vem já completa uma década, né? São 10 anos de rota, dessa experiência que foi a mais bem sucedida na nossa região, em termos de turismo. E aqui eu poderia citar vários outros, inclusive o Centro de Referência do Café, que também fica em Baturité, e hoje se tornou um centro de formação na área do café, né? O próprio Chalé Nosso Sítio, com a Casa do Caboclo, lá em Pacuti também. E convidar a todos os nordestinos pelo mundo, né, que acompanham aqui o podcast, que não deixem de conhecer e visitar a Serra de Baturité, esse outro Ceará, esse Ceará verde, frio, úmido, né? Um Ceará de muita natureza, de muita beleza, cachoeiras, matas, trilhas incríveis, mas que no meio dessa mata vocês vão encontrar um pezinho de café e ainda vão ter a oportunidade também de provar do café de Baturité, café do Ceará. Lindo demais. Perfeito. Eu estive aqui conversando com Francisco Levi Jucá e com a Thalita Leite. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Prazer, Léo. Vocês são maravilhosos. Galera, esse é só o primeiro, tá? Mais 4 pela frente, muita conversa maravilhosa. E a gente continua aqui na feira, no evento BTM, tá bom? Onde a gente apresenta o Ceará fascinante para vocês, nordestinos, e para vocês do mundo inteiro, de todas as regiões, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo. Segura aí que já a gente tá de volta. Dá uns 20 minutos, já entra no YouTube de novo. Valeu!